Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O voto do ministro Raul Araújo, ministro cearense Raul Araújo, abriu a sessão desta manhã do Tribunal Superior Eleitoral, que julga o processo promovido pelo PDT contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem, com o voto do relator do processo, Benedito Gonçalves, ele votou pela decretação da inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos. O ministro Raul Araújo, num voto que durou aproximadamente 2 horas, concluído por volta de 11 horas da manhã, divergiu do relator e não conheceu da denúncia, o que significa dizer que o placar está 1 voto pela decretação de inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos e 1 voto contra o decreto de inelegibilidade, que foi o do ministro Raul Araújo. Nesse instante, está votando o ministro Floriano de Azevedo Nunes. Vamos ouvir a parte inicial do voto do ministro Raul Araújo. Rememora-se que o objeto central da demanda é a apuração da conduta imputada a Jair Messias Bolsonaro, que na qualidade de então presidente da República e candidato ou pré-candidato à reeleição, realizou em 18 de julho de 2022 reunião com diversos embaixadores de países estrangeiros dentro das instalações do Palácio da Alvorada, com transmissão pela empresa pública TV Brasil EBC. Na perspectiva da parte autora, o discurso proferido pelo primeiro investigado teve como temática a vulnerabilidade do sistema de votação adotado no processo eleitoral brasileiro e a parcialidade de membros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, lançando mão, em sua compreensão, de retórica cujo eixo estruturante consistiu em fomentar desordem informacional, com nítido viés político-eleitoral a servir como combustível para causar efervescência em seu eleitorado mediante a propagação de fatos sabidamente inverídicos. O investigante imputa a Jair Messias Bolsonaro a prática de abuso de poder político e uso indevido de meios e veículos de comunicação social, consubstanciados na prática de 3 ilícitos eleitorais, os quais serão analisados na sequência. Então, eu inicio o voto, eminente presidente, fazendo o exame das preliminares. E nesse exame das preliminares, digo aqui resumidamente, que estou acompanhando o eminente relator, rejeitando as preliminares de incompetência da Justiça Eleitoral, ilegitimidade passiva do representado candidato a vice-presidente da República, C, ilegalidade na determinação de diligências complementares e D, necessidade de reabertura da instrução por negativa de oitiva. Então, nessas 4 preliminares, eu estou acompanhando o eminente relator. Divijo, porém, para acolher a preliminar de indevida ampliação objetiva da demanda. Então, eu farei a leitura do voto dessas partes em que eu acompanho o eminente relator, mas sim apenas nesta em que divijo de Sua Excelência, que é o item 1.3 da parte inicial de meu voto distribuído a Vossas Excelências, quando trato da ampliação objetiva da demanda. E resignam-se os investigados. O ministro Raul Araújo divergiu inicialmente do relator, ministro Benedito Gonçalves, na parte em que o ministro Benedito Gonçalves
acatou a inclusão no processo daquela tal minuta de decreto do decreto que estava sendo forjado para impedir a posse do presidente Lula e afastar o Tribunal Superior Eleitoral, mantendo o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Aliás, o ministro Raul Araújo, em nenhum momento, falou na minuta de decreto. Ele diz que um documento apócrifo, que, no entender dele, não devia ter sido incluído no processo. Ele demandou muito tempo falando sobre isso, falando das competências da Justiça Eleitoral, da necessidade de as decisões da Justiça Eleitoral serem parcimoniosas para não prejudicarem o processo eleitoral. Mas, ainda com relação a esta sessão que está acontecendo no Tribunal Superior Eleitoral, que pode tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro, nós voltaremos a seguir. Ontem, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a principal discussão girou em torno de um requerimento do deputado Alcides Fernandes, pedindo um voto de repúdio ao prefeito de Sobral, Ivo Gomes, por suas declarações consideradas injuriosas às religiões. Depois de uma ampla discussão, o deputado Alcides mudou o termo repúdio para um pedido de retratação do prefeito Ivo. Mas, mesmo assim, o requerimento não foi aprovado por recomendação da liderança do governo. Logo no início da discussão, a deputada Lia Gomes, irmã de Ivo, procurou esclarecer as declarações do prefeito. Vamos ouvi-la. Presidente, colegas deputados, eu acho que ninguém aqui deve ter escutado a entrevista completa que o Ivo deu. Talvez, se tivessem ouvido, não estariam falando o que estão falando agora. Ele deixou muito claro a que ele estava se referindo a essa fala da igreja. Ele citou até 2 exemplos, que foi o exemplo da Santa Inquisição, em que a igreja, sim, fez muito mal à humanidade, e hoje um certo tipo de igreja que, inclusive, está atacando o povo cristão lá no Oriente Médio, perseguindo e matando. Foram esses os 2 exemplos que ele deu na fala. O prefeito Ivo é uma pessoa que pratica na vida pessoal e política os valores cristãos. Todos os projetos de Sobral são voltados para as pessoas mais carentes. Todos os projetos de Sobral são iniciados pelos bairros mais carentes. A iluminação foi assim, o projeto de arborização foi assim, o projeto de saneamento básico é assim, a construção de moradias. Se o Ivo fosse contra a igreja, o que explica ele ter doado terrenos em volta do Caiçara, recém-construído lá em Sobral, na administração do ex-prefeito Veveu, e foi doado terreno para as igrejas construírem lá os seus templos. Ele está sempre em parceria com as igrejas de Sobral, católicas, evangélicas. Então, por isso, eu peço aqui aos colegas que compreendam que essa foi uma fala tirada de contexto e que isso não tem nada a ver com o que ele pensa e nem com o modo com que ele age na vida pessoal e política dele. Muito obrigada. Sua posição em relação a esse fato, o requerimento do deputado Alcides Fernandes pedindo um voto de repúdio ao prefeito Ivo, que depois ele transformou num pedido de que o prefeito esclarecesse, se aclareasse a sua manifestação, pedisse desculpas.
Bom, foi o deputado Fernando Hugo. Vamos ouvir o que disse Fernando Hugo. Querida Lia, me escute e ouça com esse seu olhar estrogenicamente pleno. Olha, quem pode falar de Ferreira Gomes aqui, dentro dessa Assembleia, viu, Oscar? Sou eu, que entrei aqui no governo de Ciro e fui ameaçado de morte, defendendo o brio, a capacidade de trabalho, o jeito de serem, todos eles. Eu posso falar. Eu não tenho nenhuma babação, eu não sei onde a Lia mora, não sei onde o Ciro mora, não sei onde o Cid mora. Agora, quem pode chegar aqui e dizer Ferreira Gomes é um marco na história política administrativa do Ceará, sou eu, que defendiam como defendo ainda ponto de vista, e o Ivo sabe disso. Porque até ameaçado de morte, passei 6 meses, Lia, com 2 policiais me acompanhando, que fui ameaçado aqui dentro da Assembleia. E eu sou frouxo, nesse tempo era magro, eu corria muito. Então é preciso vocês verem que politizaram o debate. Um cara como Renato Rosendo, que é um patrimônio, mostra aqui uma feição, não pode se discutir, porque é um assunto religioso. Aqui se discute briga de galo, peia de mulher, chifre de marido, tudo no mundo. Aí não pode se discutir um assunto que reverbera no mundo cristão todo, rapaz. Ora, mas será possível? Não vamos nos castrar de direitos muitos de se discutir, rapaz. Eu aprendi aqui, eu enfrentei aqui Mário Mamede, João Alfredo, Inácio Arruda, Eudoro Santana, esse pessoal. Eu aprendi quantas e quantos pedidos de retratação aqui. Ô, meu povo, isso é uma casa política, na acepção vocabular máxima da palavra. Se discute tudo aqui. Infelizmente, presidente, politizou-se. A fala é a expressão momentânea ou secular de um pensamento seu. O deputado Alcides fez um fato regimental contra a fala e teve a decência de aquecer o pedido do nosso Barão do Rio Branco, Osmar Baquite, e tirar o vocábulo que é forte, intransitivamente forte, e tentar afeiçoar as coisas. Infelizmente, politizou-se. E eu tenho certeza que se o Ivo estiver nos assistindo, ele está dizendo, esse negro da Messejana é amigo e é homem. E eu tenho certeza, pela consciência que ele tem, Lia, ele está dizendo, eu sei até onde falei, eu sei até onde feri milhões, bilhões de pessoas na história da humanidade. É esse o ponto de vista meu, não sou dono da verdade. Discussão que nós mostramos aqui, mas muito mais ainda, porque muitos deputados falaram a favor e contra o requerimento. Bom, ultimamente tem se falado muito sobre um novo modelo de escola ou um novo modelo para o ensino médio brasileiro. Ontem, no Senado, tivemos mais um debate sobre esse tema. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. Especialistas defenderam nesta última quarta-feira a constante avaliação do novo ensino médio, com a atenção concentrada na realidade de cada município e de cada estudante e com o investimento na formação e valorização de professores, na infraestrutura das escolas, na redução da desigualdade entre as redes públicas e privadas e na flexibilidade da questão curricular. A análise foi feita durante a 5ª audiência pública interativa promovida pela subcomissão temporária que avalia os desafios no processo de implementação do novo ensino médio no Brasil, iniciado em 2022. Ao final dos trabalhos, a subcomissão apresentará um relatório sobre as discussões. A chamada reforma do ensino médio teve seu marco normativo confirmado na Lei 13.415 de 2017, decorrente de medida provisória, apresentada em setembro de 2016. Até o momento, os entes federativos têm encontrado inúmeras dificuldades e barreiras em sua implementação, por razões diversas e variadas motivações, destacou a senadora Tereza Leitão. O deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados, ontem, em coletiva de imprensa, falou das próximas votações na Câmara
antes do encerramento do semestre legislativo, no final da primeira quinzena do mês de julho que se avizinha. Vamos ouvi-lo. Se nós fizermos um esforço, hoje eu conversava com o coordenador do grupo de trabalho, o deputado Reginaldo. Primeiro tem uma decisão última dos líderes, nossa, lá com o presidente Arthur antes de viajar. Nós vamos votar a proposta esse semestre. As pessoas falam assim, mas vai dar tempo uma matéria tão complexa como essa? Porque aí começa algumas vozes, as vozes dizendo o seguinte, é cedo, nós não conhecemos. Essa conversa já está aqui há 40 anos. E acho que chegou a hora, como se diz no céu da onça, beber água. De um jeito ou do outro. Claro que nós não vamos agradar a todos. Até que não tem como você fazer, na minha opinião, você não tem como fazer uma reforma neutra que nos agrade. Vai ter que compatibilizar os interesses federativos, o tamanho do fundo de desenvolvimento que está sendo discutido, o critério de distribuição. Todo o diálogo está sendo feito com os entes federados, porque nós queremos fortalecer os entes federados. Portanto, a nossa opinião, a opinião do governo, é votar a reforma tributária até o dia 15. Se der na próxima semana, que é o desejo dos líderes e do presidente Arthur Lira. A maioria dos líderes está viajando e nós vamos ter que votar essa matéria na próxima semana. Ou seja, o CARF, o novo regime fiscal que veio do Senado, e a reforma tributária é pauta demais para se votar em 15 dias e pautas estratégicas para o país. Se der para votar, vamos votar. Mas para se votar em tão curto prazo. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que uma declaração do presidente do Senado Federal. Não podemos ter um palco de desinformação e de ódio em redes sociais, diz Pacheco, ao defender o PL das fake news. Além deste PL, Pacheco defendeu a discussão sobre o projeto de lei que estabelece um marco regulatório da inteligência artificial no país. Segurança do presidente Lula passará a ser feita por uma estrutura híbrida, composta por militares civis e policiais federais. Desde janeiro, a segurança de Lula era feita pela Secretaria Extraordinária da Segurança Imediata, comandada por um delegado da Polícia Federal. A secretaria será extinta com a publicação do modelo híbrido, o que deve ocorrer na próxima sexta-feira, amanhã, dia 30. Simone Tebet diz que censo permitirá planejar políticas públicas mais eficientes. Para a ministra, a credibilidade do censo vai permitir que a sociedade civil, a iniciativa privada e o poder público possam, com base nos dados oficiais, planejar o futuro. E o prazo para partidos entregarem prestação de contas partidárias relativas a 2022 termina nesta sexta-feira. A finalidade é dar publicidade à origem das receitas e à destinação das despesas das agremiações partidárias brasileiras. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos que Bolsonaro fala sobre o julgamento no TSE. É uma injustiça comigo, meu Deus do céu. O ex-presidente diz que não se arrepende do encontro com embaixadores, o que resultou nesta ação. Com os destaques do Globo, temos em destaque que aqui no Ceará, com aval de Lupe, o governo oferece cargo a Cid Gomes, isola Ciro e acirra o racha do PDT. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o Banco Central eleva a projeção de crescimento do PIB para 2% em 2023, mas alerta para desaceleração. Como nós prometemos no início do programa, voltamos ao tema que é a condenação ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade por 8 anos. Até aqui, o placar está 1-1. O voto do relator do processo, ministro Benedito Gonçalves, foi para condená-lo a 8 anos de inelegibilidade. E o voto do ministro cearense, Raul Araújo, foi para absolvê-lo. Vamos ouvir a parte final do voto do ministro Raul Araújo.
a atuação da referida empresa pública, não lhe competindo, por certo, realizar juízo de discricionariedade prévio acerca do conteúdo a ser propalado pelo representante maior do governo federal. Ademais, no acordo que referendou a decisão interlocutória, na qual rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União, sustentada em razão dos fatos envolvendo a EBC, consignou-se que aquelas pessoas jurídicas de direito público não adotaram qualquer medida voltada para assegurar a veiculação do material, a reforçar a completa desvinculação da competência legal atribuída à emissora de TV com o intuito do primeiro investigante de propalar o descabido discurso. Em outras palavras, seja qual fosse o conteúdo do discurso proferido pelo então presidente da República, houvesse ou não sido realizada a questionada reunião com embaixadores, a empresa pública de telecomunicações iria naturalmente repercutir a agenda presidencial. Assim, debater a qualificação da reprodução da reunião pela EBC como desvio de finalidade só tem sentido caso previamente considerada abusiva e grave a própria reunião transmitida, o que já foi afastado. Coroando o quanto acima ponderado, não se pode perder de vista a relevante observação da doutrina de que a legitimidade e a normalidade das eleições, bens jurídicos tutelados na presente ação, não são tema sujeito a critérios peremptórios de avaliação, mas sim a uma noção de grau. Abro aspas para citar a seguinte doutrina. O problema que se coloca é que, no terreno contencioso, as autoridades à frente da Justiça Eleitoral são reiteradamente conclamadas a examinar a legitimidade de uma determinada eleição sob uma lógica artificialmente assertiva, quando é certo que a legitimidade responde, por natureza, a uma racionalidade gradativa ou escalonada, portanto, contrário a raciocínios categóricos, fundados em lógica binária. Em última análise, a legitimidade eleitoral não veicula uma noção absoluta, uma questão de ser ou não ser, como se um pleito pudesse ser visto tão simplesmente como legítimo ou ilegítimo, como pretende o direito, tratando-se mais propriamente de um problema de graduação, de ser mais ou menos, ou seja, de reproduzir com maior ou menor fidelidade as expectativas jurídicas alusivas às condições ideais atinentes a um processo de escolha popular. Fecho aspas, citando então Frederico Franco Alvim. Assim, embora não se possa negar que as eleições de 2022 experimentaram um conjunto de percalços e dificuldades decorrentes de um contexto de instabilidade oriundo de discursos de conteúdo inverídico, no qual a fala do então presidente Jair Messias Bolsonaro é exemplo significativo, há de se igualmente reconhecer que a Justiça Eleitoral foi capaz de conduzir o pleito de forma orgânica, com ampla e livre participação popular, pronta proclamação do resultado e oportuna diplomação, e adoção de medidas suficientes à contenção do que poderia ter se transformado num grave episódio. Não houve a gravidade porque a Justiça Eleitoral prontamente interveio, sobretudo naquelas representações sob a relatoria da eminente ministra Maria Cláudia Buchaneri, que referi no voto. Em consequência, sendo a gravidade aferível pela vulneração aos bens jurídicos legitimamente e normalidade das eleições, mas sendo esses sujeitos a um juízo de valor de grau, fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado à reunião de 18 de julho de 22 e o conteúdo do discurso não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. Especulações e ilações outras, repita-se, não são suficientes para construir o liame causal e a qualificação jurídica do ato abusivo, razão pela qual o comportamento contestado, apreciado em si mesmo, como acima feito, leva à inescapável conclusão pela ausência de gravidade suficiente. Por todo exposto, rogando vênias por esse demorado voto e também vênias especialmente dos entendimentos contrários e, em particular, do eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, julgo improcedente o pedido. Como nós já dissemos, o placar lá no processo do ex-presidente Jair Bolsonaro está 1-1.
O ministro Benedito Gonçalves votou pela condenação do ex-presidente Bolsonaro à inelegibilidade por 8 anos. E o ministro cearense Raul Araújo votou ao contrário, inocentando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse instante, está já para concluir o seu voto o terceiro ministro a votar, que é o ministro Floriano de Azevedo. Vamos ouvir um pouco do que ele está dizendo. Seu adversário como político condenado. Aspas. Inacreditável o que fez o que o Fachin diz. O homem que tornou Lula elegível sempre foi advogado do MST, um grupo terrorista que até há pouco tempo era bastante ativo no Brasil. Portanto, para além da crítica negativa, desairosa, o discurso também teve o nítido propósito de demarcar o antagonismo eleitoral entre o primeiro investigado, apresentado como portador das virtudes e responsável por uma obra governamental digna de sucesso, e seu principal antagonista, desenhado como um egresso do sistema prisional, associado a terroristas e beneficiário de sistemas judiciais, de favores judiciais de um sistema comprometido e ilegítimo. Portanto, claramente, o discurso teve um condão que, à luz da jurisprudência desta Corte, caracteriza propaganda eleitoral com utilização dos meios de quem exerce um poder, de quem tem autoridade, portanto, em abuso. Terceira linha, martirização por deslegitimação dos juízes e tentativa de criação de empatia eleitoral. O discurso de propaganda eleitoral tem também uma característica de reforçar a persona do candidato. No caso, a persona do candidato como alguém perseguido pelo sistema ao qual se opõe, mote eleitoral que, inclusive, foi utilizado e bem sucedido nas eleições de 2018. Ouça-se, aspas, me elegi presidente da República gastando menos de 1 milhão, repito, gastando menos de $1 milhão, e dentro de um leito de hospital, após sofrer um atentado de uma facada de um elemento de esquerda, e cujo inquérito não foi concluído, apesar de os enormes indícios de interesses outros se fazerem presentes. E segue ainda por inculcar a ideia de um incumbente impedido de governar pela ação de forças antagônicas ao, entre aspas, sistema, contra o qual luta. Abro aspas. As ações contra o nosso governo são inúmeras. Eu recebo uma interferência por semana no meu governo. É ajuizada por parlamentares de esquerda, de extrema esquerda brasileira, tentando o tempo todo desestabilizar o governo. E atinge o ápice do discurso de construção de uma narrativa de candidato oposto ao sistema, quando se apresenta como um candidato ombreado com as Forças Armadas, que se confronta com os próceres do sistema judiciário. Todos esses votos que são proferidos, nesse caso do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles são realmente muito extensos. São votos percussientes, embora divergindo, os magistrados têm apresentado razões que justificam os seus posicionamentos. Mas a ideia é que esse julgamento será concluído ainda hoje, nesta quinta-feira. Está votando o terceiro ministro. 4 outros ainda faltam votar. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los amanhã. Até lá!